Fernando Nakagawa, Americanas, cara, que novela, e não vai mudar, não deve melhorar de figura tão cedo. Naka, a Americanas está brigando agora para não ter corte de luz, para não ter corte de água nas suas operações, nas suas lojas. Detalhe, né? Tá inadimplente, né? E devo, não nego, pago quanto puder, inclusive a luz. E começou um processo de demissão também hoje, pelo que eu vi, pelo Rio de Janeiro. Conta pra gente, Naka. Acho que são... Tudo bem, Dani, que bom ter ela de volta aqui. São alguns movimentos que estão acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, há um movimento claro de vários fornecedores da Americanas que estão começando a falar com um tom um pouco mais elevado na relação com a empresa. Então, nessa história, a gente tem as empresas de energia elétrica que estão cobrando a conta, senão vão cortar a luz das instalações da empresa, as empresas de internet, shoppings e condomínios, que também estão começando a cobrar estas contas. Diante disso, a Americanas está tentando na justiça uma proteção contra algumas dessas contas, especialmente no que diz respeito à eletricidade e à internet, por defenderem que isso é um serviço essencial para o funcionamento da companhia. Sugerem até que, em caso de corte, haja multa a quem cortar este serviço. Só para a gente ter uma ideia, Dani, em energia elétrica, fazendo a conta, que é uma conta rápida, são mais de 3,5 milhões de reais em contas atrasadas. Por exemplo, quase R$1 milhão só com a Light no Rio de Janeiro, 1.400.000 com a Engie, que é uma grande empresa em vários estados do Brasil, e com a Enel em São Paulo, R$450 mil de contas atrasadas de luz, apenas isso. No caso de internet, aí há um outro fenômeno interessantíssimo, porque há empresas nacionais, tipo a Embratel, onde a conta é mais de R$500 mil, mas há uma série, assim, dezenas de pequenos provedores. Aí você tem, por exemplo, contas de 100, 200, 500 reais. Link Cariri por telecomunicações, R$1.000 que está em dívida em aberto. Então, na internet, talvez seja mais difícil, porque você tem uma capilaridade de fornecedores muito maior e todos com contas atrasadas. Algumas vão de R$100 até R$500 mil, no caso da Embratel. No caso da Embratel, são 500 milhões de reais. Não, R$500 mil. 500 mil. Desculpa, acho que eu falei errado. 500 mil, exatamente, tá. R$500 mil. Então, isso está rolando por parte dos fornecedores. E ontem eu conversei com um presidente de entidade que fabrica itens vendidos pela Americana, um setor importante da economia, e disse que no setor dele, ninguém está fechando o caminhão, mandando o caminhão entregar, se não tiver recebido antes o dinheiro da Americanas. Entrega hoje só com pagamento à vista. Não dão nem um dia de prazo para a Americanas pagar depois. Não, querem ver o dinheiro na conta para, de fato, entregar para a companhia. E aí hoje começaram a surgir essas informações, ainda não confirmadas, de demissões. Aparentemente, eu estava conversando com os comerciários do Rio de Janeiro e lá a informação que eles têm é que não seriam funcionários da LASA, da Lojas Americanas Sociedade Anônima. Seriam empregados terceirizados. Mas essa informação ainda não foi confirmada ali pelas partes. Estou apurando, tentando entender se de fato isso está acontecendo, o que seria bastante ruim, porque é a parte mais fraca dessa história, o empregado que está trabalhando hoje para Americanas, né, Dani? Ou seja, as demissões a empresa ainda não confirma, né? O que a gente tem nesse momento é a apuração do Nakagawa, né? Fornecedor nenhum está entregando nada para a rede varejista. Se não tiver pagamento à vista, feito, PIX, de preferência. Na verdade, você tem que pagar antes do caminhão fechar a porta, perfeito, né? Senão o caminhão não sai. Então, tá nesse a relação... Esse é o grau da desconfiança. Exatamente, exatamente, desconfiança. Esse é o termo. Naka, eu não sei se a gente vai ter tempo para voltar a falar desse assunto, mas eu quero então já resolver ele todo de uma vez. O tom da briga entre a Americanas e os bancos também, né? Que são os grandes credores, ou seja, para quem ela deve mesmo muito dinheiro, mais de 20 milhões de reais. A coisa tá muito feia, em especial Itaú, Bradesco e Santander. É isso? A conversa, infelizmente, não está avançando. A gente tem tido, nos últimos dias,
alguns dias, parece que o negócio está começando a engrenar, mas depois há um balde de água fria e há um problema nessa história, que é o seguinte: se a empresa deixar de ter capital de giro, coisas simples, como pagar a conta da internet, da luz, passam a ser inviáveis. E aí, para a empresa ficar com a porta fechada, infelizmente, passa a ser muito rapidamente, passa a ser o próximo passo dessa história. Então, para uma empresa, para qualquer empresa, ter capital de giro é o sangue do corpo de uma empresa. E Americanas hoje, com a relação desgarçada com os bancos como está, não tem mais acesso a capital de giro. Este pode ser o grande problema, o problema fatal para o futuro da Americanas. Naka, não sei, eu sigo tentando entender de uma maneira mais clara até onde os investidores, os 3 principais acionistas, vão deixar a situação ir sem colocar, de fato, dinheiro do próprio bolso pesadão para resolver. Não está parecendo realmente que essa seja a disposição deles. Né? Não, eles até sugeriram lá atrás colocar algo como 6, 8 bilhões de reais na mesa para reforçar o caixa da empresa e tentar iniciar uma nova história. Os bancos acharam pouco, começaram uma conversa, até então estava amistosa, mas aí veio, na semana retrasada, aquela carta dos 3 sócios assinada, indicando que os bancos teriam culpa também nessa história. A partir dali, o cristal quebrou, a relação mudou completamente e os bancos ficaram muito mais assertivos e passaram a conversar basicamente na justiça com a Americanas. Querido, obrigada.